bem alto. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje vamos falar de Bíblia. A Bíblia que é o livro sagrado de qual religião? Cristãos. Como é que a Bíblia é dividida? Antigo e Novo Testamento. Velho e Novo Testamento. São 73 livros na Bíblia judaica. 46 na católica, 39 na evangélica e 27 livros no Novo Testamento. Aí nas duas, tanto na católica quanto na protestante. E na aula de hoje vamos falar sobre o episódio do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho dos 4 do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é o terceiro. Lucas teria sido um discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo. Teria escrito o Evangelho para uma comunidade de pagãos. E lá no capítulo 2, versículo 41 e 45, nós temos o episódio de Jesus no templo. Os pais de Jesus foram visitar, fazer a peregrinação no Nova Jerusalém, a Terra Santa, a cidade sagrada, a cidade onde ficava o templo. E aí depois que a festa terminou, os pais dele foram retornando junto com a caravana que eles foram. Depois de um dia de viagem, eles perceberam que Jesus não tinha ido com eles, Jesus havia desaparecido. E eles voltam desesperados atrás de Jesus, ficam 3 dias procurando Jesus, depois de 3 dias eles encontram Jesus no templo. E Jesus fala para eles: não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Vai ser mais de 3 dias desaparecido, depois ele está lá no templo. É uma imagem, um episódio simbólico, para poder remeter ao período em que Jesus vai ficar 3 dias morto e no terceiro ele irá ressuscitar. E onde você pode encontrar Jesus? Na casa do pai dele, ou seja, um templo, na igreja. Né? Então, segundo essa passagem, Jesus estaria revelando a sua linhagem divina, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus. O pai dele é Deus, portanto ele é Deus também, e é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O cristianismo acredita num só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Esse episódio teria acontecido entre os anos 6 e 7 depois de Cristo em Jerusalém. Jesus tinha por volta dos 12 anos de idade, com 12 anos de idade. Ele é filho de Maria, filho adotivo de José, filho de Maria, porque saiu do ventre de Maria, carne da carne de Maria. Agora ele não tem carne de José, porque ele não foi feito com o sêmen de José. Quem engravidou Maria foi o Espírito Santo. Ele é considerado o Messias, o Filho de Deus, o ungido, que foi enviado para a salvação da humanidade. Maria e José são 2 judeus devotos de Nazaré. Eles eram da região de Nazaré. José é um corpo inteiro, Maria uma mulher muito fiel a Deus, tanto que vai falar: faça-se em mim segundo a tua palavra. Para o anjo de Deus, o anjo Gabriel, que teria aparecido para ela. Os 2 eram muito devotos da cidade de Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém. E iam muito, ou pelo menos uma vez por ano, para Jerusalém, que é onde ficava o templo. Então Maria e José são identificados aí como a mãe terrena de Jesus, a mãe que cedeu parte da sua carne, do seu corpo, para dar origem, para dar luz ao Filho de Deus. E José, que aceitou essa condição, que acreditou na promessa de que aquilo ali não era obra de outro homem, mas sim obra do Espírito Santo, aquela criança. Jesus foi encontrado no templo com os rabinos. O que significa rabino? Mestre. Mestre em quê? Nas Escrituras. Eram especialistas nas Escrituras, na Torá, dos profetas, dos livros sapienciais. Eles reuniam-se no templo, os rabinos de Jerusalém, para debater pontos da lei mosaica, ou da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, não, Apocalipse é o último. O primeiro livro é Gênesis, o segundo livro, depois vem Números, Levítico e Deuteronômio, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o rabino segue segundo a Torá como se ele e sua religião estivessem vivos. Quem
seria que estaria colocando em risco a religião judaica, trazendo uma nova revelação do próprio Jesus? Ele veio questionar aqueles rabinos, aqueles mestres escrituras, e mostrar para ele que ele era a encarnação da palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É a própria palavra divina que veio para salvar a humanidade, que se fez homem para curar e libertar a humanidade e salvar-nos dos nossos pecados, segundo a Escritura Sagrada. Provavelmente esse não é um episódio histórico, é um episódio muito mais simbólico, até porque só há esse episódio no Evangelho de Lucas. Não há em Marcos, não há em João, não há em Mateus. Então pode ser mais uma história simbólica, mais um mito, para poder ali compor toda a narrativa de Jesus, configurando como um personagem mitológico importante. Então, lembrando que mito não quer dizer mentira, mito quer dizer que é uma narração de alguma divindade sobre as origens do que? Do cristianismo. São histórias sagradas, narrações que buscam explicar eventos. E essa é uma narração, mais uma narração simbólica. Quando os autores bíblicos escreviam, eles não pensavam em fazer história como nós pensamos hoje. Eles faziam algo muito mais poético, numa linguagem muito mais metafórica do que numa linguagem científica como a gente compreende hoje. Por isso, ao falar que os livros bíblicos, na sua maior parte, se tratam de mitos, não quer dizer que é mentira, mas não quer dizer também que são fatos históricos. São histórias sagradas. Foram criadas, desenvolvidas e elaboradas para nos transmitir mensagens. E a mensagem aqui é de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus vai desaparecer 3 dias, mas depois, se você quiser procurá-lo, você vai encontrar lá onde? Na igreja. Beleza? Alguma dúvida? Por hoje é isso aí.